Olá você que me segue nas redes sociais, aqui Mestre Canário. É com grande alegria que eu estou reeditando os vídeos feitos na pandemia. São vídeos históricos, com muita história do Brasil, com muita história da capoeira, muita história sobre escolas, sejam elas da modalidade capoeira ou outras. E hoje eu quero apresentar para você que não teve a oportunidade de assistir na época da pandemia as minhas lives, e apresentar para você a professora Zuleika, doutora em História na UFABC, mestra em História, bacharel licenciada em História, licenciada em Pedagogia, especialista em ensino da história. O que essa mulher tem para dizer para nós é muito fantástico. Eu gostaria que você assistisse essa live, que foi de suma importância na vida de muitas pessoas. Então assista, são 30 minutos que fará muita diferença para você obter o conhecimento sobre escravatura, sobre preconceito, sobre falas de preconceito e sobre a capoeira. Um forte abraço nesse canal, espero que você goste e comente. Professora Zuleika, doutora em História pela Universidade Federal do ABC, mestra em História, bacharel e licenciada em História, licenciada em Pedagogia, especialista em ensino de História, experiência em pesquisa sobre cidade e memória, sociabilidades e esportes, educação, cultura popular. Primeiramente, eu quero lhe agradecer, viu, professora, pela sua disponibilidade, né, de tempo, de poder fazer essa live com a gente. Eu fiquei muito feliz quando a gente começou a manter um contato a respeito da pesquisa de mestres, que depois nós vamos falar mais para frente. Então, eu quero te agradecer de coração essa oportunidade. Eu sempre lembro que as pessoas que talvez não consigam assistir pelo Instagram, por algum motivo de estudo, que nem eu tenho algumas alunas que estão fazendo faculdade online, não vão poder assistir, mas depois vão lá no meu canal do YouTube, a CBC Mestre Canário, onde poderão assistir tranquilamente. Tá bom, doutora? Ô, professora, muito obrigado, viu? Vamos lá, então. Como é que nós podemos começar da maneira que eu sempre começo, que é falando da capoeira? Como a professora descobriu, como começou a sua vida como capoeirista, professora? Então, com 16 anos eu comecei a namorar meu atual marido, né, o Franklin, e o Franklin já fazia capoeira. E na época eu fazia balé clássico, eu não tinha intimidade nenhuma com a capoeira. Aí a gente, durante todo o namoro, eu comecei a acompanhar ele nas rodas de capoeira e começou a me chamar muita atenção puxada de rede, maculelê. Sempre que tinha um samba, alguma coisa, aquilo começou a me chamar de algum jeito pela dança, né, pela musicalidade da capoeira. E como eu fui fazer história, na época eu fazia magistério, daí eu fui fazer graduação em história. Aí juntou tudo, né? Porque não tem como falar de capoeira, não falar de história. Fui cada vez mais tendo esses contatos e como a gente já tem mais de 20 anos juntos, o tempo todo a gente acompanhando, né? E nesse acompanhar a gente acaba fazendo parte, né? Eu costumo dizer que a capoeira ela é muito democrática, que mesmo quando não se tem a habilidade de jogar, ela abraça quem canta, ela abraça quem toca, ela abraça, no caso, eu digo, quem quer dar aula de história e tem a oportunidade de conhecer a capoeira, se torna um professor muito melhor. Porque a capoeira, ela ensina todos os dias muita coisa pra gente, muita coisa, de princípios, dos seus fundamentos, dos seus valores. E então foi dessa maneira. Daí
eu fui treinar, comecei a treinar em 99, 2000. Nessa época eu treinava só sábado e domingo, eu não tinha tempo de treinar durante a semana por causa dos estudos, né, e tudo. E fui treinar com um professor, na época ele era professor Teófilo, agora ele é mestre Teófilo, é ex-aluno do mestre Lobão. E passou esse tempo, mais de 20 anos, né, porque daí eu fiquei na capoeira, mas assim, participando como alguém que está o tempo todo assistir a movimentação, estando presente com o capoeirista, fazendo festa, tudo, mas eu não jogava, sempre, né? E tenho voltado a treinar aí, estou tentando me movimentar, né? Desde o ano passado, mas o meu envolvimento com a capoeira sempre foi muito mais ligado ao ensino de história, né? E pelos estudos que eu fui fazendo, porque eu não comecei estudando capoeira. Eu comecei na graduação, quando eu estava fazendo ainda história, eu descobri a imprensa negra. E eu fiquei muito encantada com esses jornais. E na época a gente não tinha essa facilidade como a gente tem hoje de internet, de acervos digitais. Então, eu fui buscar esses jornais em São Paulo. E eu ia para Mário de Andrade e ficava lá vendo aquele monte de jornal. Alguns poucos que já estavam microfilmados. E eu ficava encantada, eu falava, poxa, como que no final do século XIX, no início do século XX, a gente já tinha uma imprensa negra em São Paulo, Campinas, as capitais todas. E por que as pessoas não conhecem esse lado da história da população negra, né? Desse protagonismo, e já tinham esses jornais, eles já tocavam esses jornais, né? E daí na minha graduação eu estudei esses jornais, e essa identidade negra do final do século XIX, do início do século XX. Então, muito ligada a festividades, principalmente religiosas, grupos, grêmios recreativos, tem muita coisa ligada à escola de samba. E depois disso, quando eu continuei estudando, eu queria identificar quem eram esses negros que escreviam nos jornais. E não foi fácil de encontrar, porque a gente tem uma história da educação marcada por exclusão, né, mestre? A escola nem sempre foi para todo mundo. Geralmente a gente ouve as pessoas assim contarem, olha, no meu tempo eu tinha que levar o material numa embalagem improvisada, eu não tinha caderno. Todo mundo já ouviu isso, porque a nossa história da educação ela é marcada por exclusão, né? Sim. E eu não consegui encontrar, então, quem seriam esses negros que estavam escolarizados nesse início do século, assim, em foto, nesses documentos eu não consegui encontrar. E daí eu comecei a trabalhar a história da educação, né? Quando eu fui para a história da educação, daí eu fui, no mestrado eu fiz isso, né? E um tempo mais adiante eu tentando entender essa identidade do Brasil, esse Brasil que a gente percebe que a democracia racial não existe nele, né? Embora muita gente insista nisso, a gente tem que falar que não é democrático racialmente, a gente tem todo de exemplos para contar isso. E aí, eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de festa, né? E fui trabalhar com futebol, né? Olha só. Futebol de fábrica. E estudando futebol de fábrica, né? Trabalhei muita coisa da sociabilidade operária. Então, eu queria entender, não o futebol, o grande futebol desses grandes clubes. Eu queria trabalhar os times de fábrica e entender o circuito. Como é que se constitui um jogador de futebol, né? Como é que ele se... E aí a gente começa a entender que jogador de futebol que consegue fazer uma carreira consolidada e ter aquele sustento, essa coisa que a gente vê do Almorosa, são poucos. São muito Exatamente. poucos. Exatamente. E Eu trabalho com muitos futebol, eu sei bem disso. E isso é um sonho de muitos meninos. Eu que trabalho na educação básica, eu vejo que tem muitos dos meus meninos, meus adolescentes, que falam, eu quero ser jogador de futebol, eu quero como se fosse uma coisa tão fácil, e não é tão fácil, né? Não é fácil de jeito nenhum. E aí eu terminei, né, o meu trabalho, sou muito grata ao futebol, gosto muito, né? E quando eu terminei essa parte da pesquisa, eu falei, olha, eu quero estudar agora alguma coisa
totalmente brasileira. Eu não quero mais estudar essa condição do esporte, né? Eu quero entender, eu quero juntar agora as duas partes. Eu quero entender toda essa questão que eu já vinha trabalhando da questão étnica, mas eu quero entender essa movimentação, eu quero entender isso, não só reduzindo a capoeira a esporte de forma alguma, mas eu fui para a capoeira. Já estava na coordenação de um curso de pós-graduação em cultura popular, que me deixou em contato com muitos mestres jongueiros, mestres de capoeira. Então, eu sempre tive ligada à Folia de Reis, várias manifestações. Interessante. E isso sempre me fez entender uma coisa que para muita gente parece, olha, não existe, os saberes todos são importantes, né? O saber acadêmico, ele não se sobrepõe ao saber popular de forma alguma. As culturas populares têm muito que nos ensinar, demais da conta. E a capoeira, então, nesse sentido, me chama a atenção, da mesma forma como eu via vários jogadores de futebol que chegavam num dado momento, alguns explodem, muitos ficam naquela do trabalho, não trabalho, numa invisibilidade, né? Existem muitas profissões, né, mestre, que ficam nessa situação e essa invisibilidade. Tem gente que só presta atenção em determinadas profissões quando elas estão fazendo alguma coisa que a pessoa sente diretamente, fala, poxa, olha, teve greve disso, então, agora eu senti, porque aquela pessoa está no nosso dia a dia e às vezes a pessoa nunca enxergou, nunca prestou atenção. Né? E todas as profissões são igualmente importantes. Todas as profissões. Né? Sim. E pensando nisso, né? Pois não. Deixa eu fazer ali uma pergunta. Então, até hoje, o seu esposo está na capoeira com o mestre Lobão? Sim. Sim. Até hoje com o mestre Lobão, né? Correto. Sim. Eu queria começar falando a respeito. Eu tenho muita coisa que queria lhe perguntar, mas eu queria começar pela importância didática na capoeira e da capoeira. O que você poderia falar a respeito para mim? Olha, o simples fato dela já trabalhar com o movimento, ela já ajuda demais. A gente pensar que hoje a quantidade de pessoas, a gente vai querer, em pleno século XXI, enfileirar jovem, enfileirar criança, pedir para ficar quieto, sentado, a gente não consegue a atenção deles. Né? Com certeza. A própria musicalidade dela já é um convite que a gente tem, né? Não só para ouvir, mas para aprender. Quantos de nós, ouvindo uma cantiga de capoeira, não consegue se remeter a um tempo, a uma situação social, tanto ensinamento que está ali? Então, assim, a possibilidade, a transposição didática da capoeira, ela é infinita. Né? A gente costuma brincar, teve até o ano passado que a gente fez uma proposta meio, eu diria até meio viajante, sabe, mestre? A gente resolveu montar uma sequência didática trabalhando física, e química e biologia usando a capoeira. Usando a capoeira? A capoeira. Começava discutindo o conceito de inércia, convidando os alunos a saírem, né, de uma posição de não movimento para uma de movimento. E essa do movimento, quando eles faziam, eles não sabiam, né, a maioria deles não sendo... Isso é para qualquer público, não precisa ser para capoeirista. Se a gente pega e fala para eles, olha, né, uma meia-lua de compasso. Se tem sempre algum que sabe, ele vai lá numa roda e faz isso, a gente põe um outro para perguntar que movimento é aquele que ele fez. Ele não precisa saber o nome meia-lua. Que desenho que aquele pé, aquela perna fez. Né? Interessante. Isso já chega na geometria. A gente já consegue começar a colocar alguns conceitos de geometria. Né? Então, a gente consegue utilizar muita coisa, né? Da gente se aprofundando um pouco mais, no caso do ensino médio, por que não trabalhar a própria onda, né? A ressonância do berimbau? Porque fazer um berimbau, a pessoa pensar na conexão que isso tem com a natureza, todo ele é natural, né? Como é que vibra? Como é que faz isso? Isso é som, isso é física. Correto. É ondulatória. Correto. Aí a pessoa vai lá aprender livro de física, pega um monte de sequência com aqueles gráficozinhos, tem um problema que ele tem que calcular uma onda e ele não tem valor nenhum.
Você chega com um berimbau e toca, você vai ter que falar para ele, olha, isso daqui, olha a vibração desse, olha o som desse, não sei o quê. Você está falando de acústica, você está falando de um tanto de coisa com um berimbau na mão. Tem uma aula, né, que seja mais convidativa do que essa? A gente tem que se reinventar nesse sentido, porque tem muita coisa que a gente aprende fora de contexto. Para que você vai querer usar uma equação? Para que você vai querer usar uma fórmula? Você não está vendo sentido naquilo. Ouvindo a senhora falar, eu fico imaginando o quanto se perde, às vezes, quando as pessoas acham que a capoeira é pequena. E ouvindo a senhora falar, eu começo a viajar em tantas coisas lindas que a gente pode fazer com a capoeira. Poucas palavras que a senhora já disse aí, eu já viajei numa aula de capoeira aqui a milhão, entendeu? E eu fico imaginando quantas pessoas não têm esse entendimento, professora, do que é a capoeira realmente. Você começou dizendo que capoeira... tem quem joga e tem quem não joga, né? Tem pessoas que não jogam capoeira, mas sabem tocar, sabem cantar. Ele não deixa de ser capoeirista porque ele não dá pernada, né? Então há um conjunto. Então só de ouvir você falar, eu estou viajando aqui. Então, se você tem mais alguma coisa a falar sobre essa didática, tudo bem, senão a gente pula para mais um assunto. Então, eu acho que assim, vai muito daquilo que ela tem toda essa plasticidade, né, Messi? Então, ela permite várias coisas, né? Se a gente quiser falar de impacto ambiental, quiser falar de manejo da biriba, a própria cabaça, a quantidade de coisa que daria para a gente falar, né? Para construir um cachixi, você está usando matemática, você está fazendo furo ali na cabaça, você está trançando aquilo. Então, tem uma infinidade de coisas que poderiam ser possíveis, utilizando a capoeira, eu diria, como um tema gerador, como um eixo temático, né? Daí, da facilidade que cada um tem, né? Para poder... utilizar esse monte de conceito. E eu diria que, como professora de história, eu sempre gosto de fazer com que os meus alunos, eles ouçam os mais velhos. É muito importante, porque, às vezes, eles nunca prestam atenção. Eu digo isso porque eu tenho, por conta da pesquisa, eu entrevisto muita gente. Às vezes, já aconteceu de eu chegar para entrevistar alguém, e o neto, o filho, quando a gente chega... senta para ouvir a história que aquele pai, aquele avô está contando, e parece que descobre que aquela mesma história já foi contada 300 vezes por aquela pessoa dentro da casa. Mas na hora que ele para ver que o avô, o pai está contando aquilo para uma pessoa desconhecida, digamos assim, ele começa a falar, poxa, se essa pessoa veio aqui para ouvir isso daqui, então porque isso que ele fala é importante. Sim. Né? Às vezes, uma tarefa dessa dada na história, na aula de história, faz com que muita pessoa comece a enxergar aquele familiar dele de uma forma diferente, porque a gente anda numa correria, que às vezes a gente não tem mais aquele tempo de fazer todas as refeições em família, e isso não é dizer que a família acabou, a gente está em outro momento da história, que está todo mundo fazendo a sua luta, correndo, tem coisa que não vai voltar, infelizmente, como era, não adianta a gente querer pensar numa sociedade que ela não existe mais, né? Então, são momentos que a gente tem que ter de olhar, ouvir, e a capoeira proporciona muito disso. Quantas pessoas não estão lá dentro do seu grupo no momento que acaba ali uma roda, ou uma roda interrompida, que chega ali, é hora de ouvir, aquele ouvir a gente aprende, a gente absorve e leva aquilo para a vida. A gente não vai usar aquilo só numa roda de capoeira. Aquela postura, aquilo que você chamou a atenção, você vai usar aquilo lá para muita coisa, para muito. Eu diria que você usa isso no mundo corporativo, você vai usar isso numa empresa, você vai usar isso para muita coisa. Que maravilha, que maravilha. Olha só, é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com a capoeira, o trabalho com a capoeira. E volto a dizer, só de ouvir você falar, eu já viajei aqui e viajei muito. Eu não quero sair da capoeira, doutora, mas eu tenho uma curiosidade
que eu já perguntei para o meu mestre Valdenor, você sabe que ele é um historiador também, né? Não é porque é meu mestre não, mas ele é um camarada muito sábio nas questões étnicos, raciais, nas questões de história. E eu comentei com ele, e eu queria ouvir isso de você também. O Éder menino na escola, aprendeu que Domingos Jorge Velho foi o maior herói que o Brasil, um dos maiores heróis que o Brasil já teve. Borba Gato, os Bandeirantes, né? E aí depois que eu cresci, que eu comecei a praticar capoeira, que eu comecei a conhecer a respeito de Zumbi, eu descobri quem matou Zumbi. Aí eu falei, peraí, o herói nacional que me ensinaram quando eu era criança foi o mesmo que matou o herói, que eu julgo ser o herói hoje, do quilombo, da escravatura, né? Por que a senhora acha, na sua opinião, é lógico que a gente tem a resposta de muitas pessoas, mas eu gostaria de ouvir, por que esse interesse tão grande em esconder a realidade e tentar massacrar tanto negro dessa forma? Né? Até comentando isso com o meu mestre, e ele falou a opinião dele, que eu tenho certeza que deve ser a sua também. Eu ouvi falar que Zumbi escravizava negros dentro do quilombo. Então a gente ouve muita coisa denegrindo o negro e a sua história. Então, desde quando eu era criança, é aquilo que eu te disse. Eu ouvi falar que os Bandeirantes eram herói, que Domingos Jorge Velho, que matou Zumbi, era herói. Na sua concepção, por que disso, professora? Porque memória é poder. E quando a gente destitui a memória de um povo, quando eu não dou a esse povo condição de conhecer a sua história, a forma como ele vai caminhar é capenga. Então, a melhor forma que eu tenho de desestruturar, né, é tocando na dignidade e na memória. Se a gente falar, por exemplo, de Bandeirantes, né, quando a gente fala em Minas Gerais, Brasil no ciclo do ouro, todo mundo pensa em qual estado brasileiro? Minas Gerais. Aí, se a gente pensar onde é que esses caras chegaram, não chegaram de helicóptero, eles vão chegar pelo litoral. Pelo litoral, eles vão varrendo o território até encontrar Minas. As primeiras jaziras, né, que eles vão encontrar é no território paulista, que é exatamente essas rodovias que a gente tem hoje, né? Dos Bandeirantes, a Anhanguera, todas elas, essas artérias correndo ali, desse fluxo que foi se formando. E quem estuda a história da mineração em São Paulo? Ninguém fala do ciclo de ouro ou da mineração em São Paulo, mas teve. A região de Guarulhos, o bairro de Lavras ali, né? Não se fala, né, disso. E como que era retirar esse ouro, esse minério? Quem sabia fazer isso? O negro. De qual negro que eu estou falando? O negro engenheiro da época. Que ele tem uma técnica específica, porque não é fácil arrancar ouro. Eu vou sair passando a mão ali, vai sair o ouro. Tem técnica. Quantas técnicas tem para tirar o ouro? Tem técnica para tirar o ouro na água, tem técnica para tirar o ouro de várias formas. Isso era conhecimento de física, de química na época. Não era qualquer... Então, é uma coisa que, assim, ninguém conta que técnica que está envolvida e que saber que está envolvido. Como é que a gente conhece a história do negro? Ah, tá lá na lavoura, tá na enxada, cortando a cana. Não que esses trabalhos não sejam importantes, de forma alguma. Todo trabalho é importante, como a gente já estava conversando. Só que esses conhecimentos, esses saberes, eles têm origem na África. Eles são afrodescendentes e a gente não conhece dessa forma. Então, tudo que é coisa de negro, pra gente, a gente começa sempre a achar que ela tá sempre subalterna no nosso próprio vocabulário. Quando você fala, alguém fala assim, porque tá lá no livro negro da direção, porque fez bagunça. Ah, fulano tá na minha lista negra, né? Exato. A gato nossa preto da língua... azar. O gato preto dá azar. O gato branco não dá, mas o gato preto dá. A nossa língua, só tá.
a nossa linguagem, ela já é marcada, a gente precisa de um letramento para aprender a se policiar com a nossa linguagem. Em determinados momentos, algumas coisas que a gente vai falar, e isso não é só a respeito da população negra, porque a gente tem também com os indígenas, que você chega e fala, olha, fulano fez um programa de índio esse final de semana. O que é um programa de índio? É sempre um programa menor? Né? Então, a gente começa a ter sempre a sacralização, lugar na memória do branco, do europeu, como sendo superior, porque do índio, o programa de índio é esquisito, né? O programa mais ou menos. Então, tudo que é de negro acaba sendo como segunda categoria, ou a ovelha negra que faz coisa errada. Né? Então, a gente, tanto que o próprio, hoje a gente não se fala, mas as pessoas que estão falando de movimento, estão falando de preto, ter orgulho, eu sou preto, eu sou preta, isso não é xingamento, porque é uma qualidade, é uma cor, quando eu falo, olha, a cor, né? Porque tudo que foi ligado à população negra dessa forma é sempre subalterno, uma coisa que está desqualificada. Então, é para a gente pensar sobre esses termos. E à medida que a gente vai pensando sobre eles, a gente vai substituindo. A gente precisa fazer isso sistematicamente, porque a gente não faz por maldade. Eu não acredito que as pessoas falam, vou usar hoje essa fala para poder... Não. Muita gente faz sem pensar naquilo que está fazendo. Sim. Uma bem simples, né? A gente fala assim, nossa, que judiação. Não é uma expressão super usual? Todo mundo deve ouvir isso 3 vezes no dia. Uma judiação está remetendo a qual povo? Eu estou falando do Holocausto, estou falando dos judeus. E talvez as pessoas não tenham noção. Né? Não fala por maldade, mas a gente precisa começar a pensar sobre isso e, né? Isso vai em tudo, né, mestre? Porque outro dia eu estava conversando com as meninas sobre... Elas falaram lembrando assim, de mais uma, não perca seu raciocínio, lembrando de mais um, né? Como é que foi o seu dia hoje? Puxa, meu dia foi negro hoje. Meu dia amanhã foi é dia negro. de branco. Exato. Amanhã é dia de... Amanhã é dia de branco. São expressões que elas estão recheadas de racismo, porque a gente vive numa sociedade racista, estruturalmente racista. Com certeza. E se a gente começar a pensar que a nossa língua... A gente estava falando, eu estava lembrando das meninas, né? Outro dia eu estava corrigindo umas atividades, e as meninas estavam perto e falaram assim, não, mas você está falando isso porque você tem cabelo bom. Daí eu fiz uma interferência e falei, que é cabelo bom? Ele lava, ele passa, onde que compra um desse, né? Tô precisando. Elas falam assim, não, professora, cabelo bom. Eu falei assim, gente, a própria expressão cabelo bom, já tô supondo que o outro cabelo não é bom. Elas falam assim, mas você já viu as embalagens? Outro dia eu estava fazendo exercício, eu falei para elas, tira a foto e me traz. Desmaia cabelo, doma não sei o quê. O próprio rótulo dos shampoos. Dá para a gente conversar sobre isso? Sobre padrões de beleza que são instituídos, sobre uma escravidão que as pessoas têm que ter de negar a sua própria característica, nada contra quem né, vou pintar dessa cor, eu vou esticar, tudo bem, mas a gente pensar a necessidade que isso tem mediante algumas negações que são feitas da nossa própria identidade, da nossa própria história. Então é isso, é a memória. Quando eu tiro a memória, memória é poder. Se eu vou lá e aperto o botãozinho e tiro a memória, eu consigo desestruturar um pouco. Com certeza. Professora, e dentro de tudo isso que a gente falou, Zumbi, Domingos Jorge Velho, os Bandeirantes, o ouro, e aí a gente remete novamente à capoeira. A capoeira na educação étnico-racial. Fala para mim. O potencial dela é muito grande, como a gente estava falando da própria música. Ela chega na escola, ou ela não chega, porque as duas coisas são importantes a gente pensar. Na cidade onde eu estou, as escolas particulares dão mais abertura do que a escola pública para capoeira. Isso é uma coisa para a gente pensar, porque se 77% da população estuda em rede pública, a capoeira acaba virando, nesse sentido, um artigo de luxo que quem é da particular tem na educação infantil e quem está na rede pública não tem. E quando tem, está de graça. O mestre está fazendo o trabalho de graça. Que é uma coisa que a gente precisa conversar muito seriamente. Né? Com certeza. Tudo que é da capoeira, sempre que é bem-vindo, é porque está de graça ou vem ali para fazer sempre o voluntário. Por que só o voluntário tem que ser sempre a capoeira? Nada contra quem faz seus trabalhos voluntários, isso é importante, mas a gente precisa começar a entender que outras modalidades e outras coisas não saem, não faz, então a gente tem que
começar a entender como que a gente pode se organizar no sentido de não te deixar de fazer, porque a gente sempre vai fazer. Eu nunca vejo ninguém dizer um não, falar assim, olha, vem pra cá que vai ter tal coisa. A gente começar a fazer aquele jogo, diz que vai andar na hora que tá precisando andar também, porque quando que chama, sempre fala assim, nossa, é 20 de novembro, tá na hora de chamar uns caras para dar uns pulos aqui. Vamos lembrar da capoeira, até 13 de maio, que é a abolição da escravatura, 20 de novembro, por causa de, né, da efeméride de Zumbi. Mas e aí? Capoeira tem todo dia, cultura negra tá todo dia, a gente respira isso, a gente vive isso. Peraí. A partir do momento também que quantas manifestações racistas que a gente tem dentro da sala de aula que passa batido e que não são utilizadas pelo educador, né? Quando tá ali, aparece um apelido ali, alguma coisa ali já é momento de fazer o embate, falar, olha, por que você tá falando assim? Você tá achando que você é melhor que o outro? Educar desde o pequenininho até o grandão, né? Aí pega e fala assim, olha, gente, hoje é 20 de novembro, é dia da consciência negra, nós temos que falar que racismo existe e nós vamos chamar ali a capoeira que é resistência. Vai lá, tocou, acabou. Beleza, fizeram o lanche, tchau. Não resolveu o problema da educação, não resolveu o problema do grupo, que por mais que tenha orgulho de chegar lá e apresentar, né, o seu grupo, o seu mestre, os seus professores, isso não é bom para todo mundo. Isso não é assim. A gente precisa começar a pensar sobre essas estratégias também, porque eu penso que a gente dizer um não é complicado, mas a gente pode dizer um sim e começar a condicionar determinadas coisas para que as pessoas entendam o potencial que a capoeira tem. Que não é só essa questão de chegar e fazer uma apresentação de capoeira. Não é uma apresentação.